envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Durante essa semana que eu fiquei aqui, né, eu foi ter sintoma forte na terça, né, que foi quando eu fui pro hospital. Eu fiquei pensando, assim, e eu sempre escrevo as coisas no meu planner, e no dia anterior eu tinha escrito sobre esse versículo, que inclusive é o planner que a gente também tem, a D também tem, é o versículo dessa semana, lá de Hebreus 12:1. E aí eu comecei a semana sempre, né, eu começo, escrevo alguma coisa que eu tô pensando, meu planner é um diário devocional aqui que eu vou escrevendo. E na segunda-feira, logo antes de eu começar a ter sintoma de Covid, eu escrevi sobre isso, eu fiquei pensando nisso. Esse capítulo, Hebreus todo, ele fala muito a respeito de fé, muito. E Hebreus 12, ele começa falando: se livrem de todas as coisas que atrapalhem vocês. Se livrem de tudo aquilo que distrai. Se livrem de todo o pecado que está ali, ó, envolvendo vocês. Mantenham os olhos fixos em Jesus e se lembrem de tudo que ele fez para que você não desanime. E eu escrevi sobre isso na segunda-feira, e na terça-feira eu estava no hospital desmaiando com Covid, literalmente. E aí, quando eu fiquei pensando assim, eu fiquei meio assim, dando risada, feliz, assim, alegre, porque Jesus sempre dá dessas comigo. Eu falo para Elise que esse daqui é muito engraçado, porque toda vez o versículo da semana do meu planner tem muito a ver com a minha semana, tem muito a ver. Eu lembro que quando eu fui receber o resultado de vestibular, o versículo da semana falava sobre ansiedade. Nos nossos aniversários, sempre tem muito a ver com a pessoa do aniversário. Eu acho isso aqui muito engraçado, porque eu acho Jesus tão detalhista, sabe? E eu fiquei pensando, cara, terça-feira foi para mim o dia do desânimo. Eu acordei morrendo de dor de cabeça, andando pela casa desmaiada, e fui pro hospital e foi um dia ruim. E desde terça eu tô trancada num quarto e eu sou uma pessoa extrovertida que gosta de contato pessoal. E eu falei assim: Jesus, logo antes de eu passar por isso, você me fala: mantenha os olhos fixos em mim e se lembre de mim para que você não desanime. A partir daí eu falei assim: uau, Jesus, é isso. Eu não desanimo, não é porque eu tô ou não bem. Eu não desanimo porque eu tô ou não num lugar legal. Eu não desanimo porque eu tô ou não passando por um momento difícil. Eu desanimo ou não porque eu estou ou não com os meus olhos em você. E aí eu fiquei pensando muito nisso e eu queria que a gente focasse para a gente poder começar na primeira parte do versículo, que fala assim: né? Portanto, uma vez que estamos rodeados por nuvem tão grande de testemunhas, então uma vez que aqui a gente tem testemunhos de como Jesus tem sido bom com a gente tem isso, livremos-nos de tudo aquilo que nos atrapalha. Então, uma coisa para a gente prestar atenção: mesmo quando a gente está num lugar de glória, num lugar que é uma nuvem de testemunhas, num lugar onde existe realmente, sabe? Cara, aqui a gente pode testificar como Jesus está sendo bom. Mesmo quando a gente está nesse lugar, ainda existe a possibilidade da gente se distrair, da gente ser atrapalhado. Então, livremos-nos, sejamos ativos. Esse nos livrar de é um verbo no ativo. Eu não sou livrado, eu livro de. Então, assim, eu me livro de tudo que aquilo nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E vamos correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Eu fiquei pensando aqui pra gente, vamos aproveitar esse momento de que Jesus está aqui. E o Espírito de profecia é o testemunho de Cristo. Então, a gente está aqui profetizando que ele está aqui, que ele está fazendo algo entre nós, que ele está nos nossos corações. A gente está testemunhando a bondade dele, testemunhando o amor dele, a gente está testemunhando a Cristo. Vamos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. Se tem alguma ansiedade no coração, vamos nos livrar. Se tem algum pecado que nos traz culpa, vamos nos livrar. Todas as coisas que nos atrapalham a prestar atenção em Jesus, a estar com os nossos olhos fitados em Jesus, a gente se livra e a gente presta atenção nele, a gente corre a corrida que nos é proposta, lembrando de tudo aquilo que ele fez para que a gente perseverasse. E só falando disso, que a gente estava falando de Covid, eu lembrei que no meio da semana, assim, eu estava uma hora no banho, escovando o dente, e aí a gente estava fazendo tudo separado, né, para não ficar misturando as coisas, porque ainda não saiu meu resultado. E aí eu fiquei pensando: nossa, Jesus, eu não tô ansiosa, glória a Deus, porque é a minha cara surtar. Tipo, caraca, tô presa num quarto, não sei se eu tenho Covid, tenho que esperar o resultado sair.
E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração sobre como eu ficar ansiosa ou não ia mudar nada na situação. Eu podia glorificar a Deus porque estava, sabe, a vontade dele estava sendo feita na minha vida, ou eu podia me ansiar. E é uma escolha, e foi uma escolha. Então eu queria compartilhar como foi bom, sabe, eu olhar e falar assim, Jesus, glória a Deus, eu não estou ansiosa, porque eu estar ansiosa com o resultado ou não muda. Eu estar preocupada com alguma coisa na minha vida agora não muda. Eu ficar ansiando sobre qualquer coisa não muda a realidade. Então eu convido a gente a deixar toda a nossa ansiedade, deixar toda a nossa preocupação, deixar tudo aquilo que atrapalha a gente e prestar atenção em Jesus, porque Ele está aqui, Ele é digno de toda a nossa atenção, Ele é digno de todo o nosso amor, Ele é digno de toda a nossa honra e toda a nossa adoração. E é isso, eu queria orar para a gente começar e eu ia passar para a Elise, né? Vou orar para a gente começar então. Jesus, muito obrigada pela tua presença, muito obrigada pela tua bondade, muito obrigada porque você é constante em nossas vidas, muito obrigada porque você fez tanto para que a gente perseverasse, para que a gente não desanimasse. Pai, eu peço para que o teu Espírito nos ajude a nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha de estarmos contigo, nos livrar de tudo aquilo que nos distrai, nos livrar de tudo aquilo que nos rouba a atenção, nos livrar de tudo aquilo que nos tira de você, Pai, de todo o pecado que nos envolve. Que nós possamos ter os nossos olhos fixos em você, a nossa atenção completamente centrada em você, Pai. Nós te amamos, nós te engrandecemos, nós te glorificamos, Pai, porque você é digno. Muito obrigada pela tua presença, que o nosso coração seja terra fértil nessa noite. Muito obrigada, Jesus. Amém. Liloca, é com você. Amém. Peraí, que eu queria falar uma coisa. Mas eu queria falar você falou disso das distrações. Olá, papai. Oi. Você falou das distrações e tal, da questão de fé, daquilo que afasta os nossos olhos de Deus. E nesses dias, eu tô lendo um livro que eu tô gostando muito, já falei bastante dele para a Anne, chama Vencendo o Medo. Ele é muito bom, eu com certeza ainda vou trazer algo sobre ele, mas é uma pequena coisinha só que eu li hoje que eu fiquei pensando, é que ele fala que existem dois tipos de medo. Existe o medo que é o medo que nos ajuda, o medo que até a autora coloca que para ela foi um sinalzinho de Deus de defesa na nossa mente, então que faz a gente fugir da cobra, faz a gente essas coisas assim. Mas existe o medo que é o inimigo que coloca na nossa cabeça, que faz a gente tirar os olhos de Deus. Que o medo que até uma hora ela coloca que é uma tentativa do inimigo de nos convencer a focar no que está faltando e não na abundância do Senhor. E eu fiquei muito pensando nisso, desse medo de achar que Deus é insuficiente. Porque se eu tenho medo de eu passar fome, eu tenho medo de eu fracassar, eu tenho medo de eu qualquer coisa, é eu ter medo de que Deus não vai ser bondoso, Deus não vai me suprir, Deus não vai cuidar, Deus não... Então, isso, é uma das mensagens, assim, do livro, essa questão. E eu fiquei pensando que hoje também ele estava trazendo um pouco das identidades de Deus Pai, de Jesus e do Espírito Santo, e como Deus Pai, a representação dele na nossa vida é esse lugar, é aquele que supre, é aquele que traz a provisão, né, e a segurança e a identidade. E às vezes quando a gente, por algum motivo terreno, a gente tem isso distorcido, a gente tem isso em falta, a gente acaba desconfiando de Deus. Então, se a gente não recebeu uma identidade de um pai terrestre, se a gente não recebeu a provisão de um pai terrestre, às vezes a gente não confia, não é nem questiona, do tipo, fica lá batendo de frente com Deus, mas a gente não confia. E então, para isso, um dos meios da gente confrontar isso na gente é a gente afirmar quem Deus é, a gente procurar na palavra quem Deus é, a gente cantar quem Ele é, a gente falar, declarar.
E quando eu estava lendo um pouco da representação de Deus Pai para nós, eu lembrei dessa música que fala desse lugar seguro, que fala desse lugar de paz, que fala desse lugar que é nele, que é nas asas dele. É até menção, né? Lá o Salmo que fala na sombra, nas asas do Altíssimo. É nesse lugar em que a gente precisa se encontrar para a gente, de fato, confiar, acreditar, ter fé que ele é aquele que supre, ele é bom, ele é aquele que traz paz. Realmente acreditar, sabe? Então, eu creio muito que as declarações são um meio disso. Então, eu queria trazer essa música para a gente afirmar isso. E quem não conhece a canção que tira esse momento também para orar, para pedir para Deus Pai se revelar mais como aquele que provê, como aquele que traz identidade, como aquele que traz segurança. Amém? O bom pastor está me chamando para as águas de descanso. Eu ouço a sua voz me convidando pra deixar todo o fado. Nele eu sei, encontro paz e todo medo se desfaz. Meu lugar seguro, me esconderijo, estou nas suas asas, estou nas suas asas, lugar seguro, me esconderijo, estou nas suas asas, estou nas suas asas. O bom pastor está me chamando. Eu reconheço tua doce voz e fascinado eu vou me aproximando, pois pelo nome me chamou.
meu lugar seguro, meu esconderijo, estou nas suas asas, estou nas suas asas, meu lugar seguro, meu esconderijo, estão nas suas asas, estão nas suas asas. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Jesus. Amém. Senhor, obrigada por ser esse lugar seguro, esse lugar em que não há falta, esse lugar de integridade e de plenitude. Obrigada, Pai, porque quanto mais a gente se enche de fé, mais a gente olha somente para Ti e mais aquilo que parece ser falta, os nossos olhos são descobertos e a gente percebe que nada mais são do que mentiras que o inimigo conta para a gente. Pai, eu oro para que o Seu Espírito derrame mais fé sobre nós, para que cada vez mais a gente Te conheça naquilo que o Senhor realmente é e a gente caminhe conforme os atributos que o Senhor realmente possui, e não naquilo que a nossa mente e o nosso coração, muitas vezes enganosos, nos diz, Pai. Eu Te agradeço, Senhor, pela Tua palavra sempre revelar mais de Ti, pela Tua palavra sempre esclarecer mais quem o Senhor é. E nesse momento eu oro para que os nossos corações estejam sensíveis àquilo que o Teu Espírito deseja mover nesse lugar, aquilo que o Teu Espírito irá mover no coração de cada um. Eu oro, Pai, para que o Senhor nos sensibilize o nosso ouvido, para que o Senhor nos ajude a levar cativo qualquer pensamento que venha nos distrair, qualquer pensamento que não tenha a ver contigo nesse momento. Eu oro já Te agradecendo por essa noite, peço que o Senhor instrua em sabedoria do céu a minha mãe naquilo que o Senhor deseja falar conosco por essa noite. Pelo Teu nome que eu Te oro e Te agradeço. Amém. Olá, que gostoso ver a minha família aqui, que eu não tenho visto. Meu marido, minhas filhas, que gostoso, todo mundo aqui, que gostoso. Eu acho que a gente tem que fazer umas ligações aqui em casa esses dias, já que está todo mundo separado, assim, para a gente conversar. Eu pedi bastante que o Papai do Céu me desse uma palavra que não fosse uma palavra assim costumeira minha, uma palavra que saísse do meu conhecimento da Bíblia, mas que fosse uma palavra que falasse primeiro comigo. E foi realmente o que ele me deu. Uma palavra, até eu fiquei relutante o dia que a Andresa estava falando para eu vir, mas porque eu não queria que fosse uma palavra que eu quisesse falar, mas que fosse realmente uma palavra que Deus
desce, e por isso que eu fiquei esperando, e eu só concordei mesmo quando o Senhor testificou alguma coisa para eu falar, e hoje eu pude ficar conversando bastante com ele sobre essa palavra, e eu peço a Deus que também nesse lugar seguro possa falar com vocês também. Eu vou contar hoje com o apoio da Ânia. Pode colocar aí, Ânia. A Ânia vai ajudar. Olha, eu subindo de nível aqui. A Ânia vai colocar a apresentação aí para a gente. Deixa ela colocar. Tinha que ser a doutora da educação, né? Ânia, você não consegue deixar com a tela cheia? Não? Embaixo nesse... É que o modo que ela apresentou não tava. Gente, aqui no meu tava. Peraí, como é que faz? Help. Mais fácil deixar a tela inteira. Transmitir a tela. Ah, tá, entendi. Eu sou meio vó, tá? Ai, peraí, deixa eu desligar meu microfone, depois eu não vou ter como desligar. Eu coloquei ali que ficou mais... Eu fui estudando, colocando uns textos ali, daí eu resolvi arrumar o texto já para ele ficar, né, ali. Então, o tema... Isso, agora ficou bom. O tema que a Ânia até já mandou o convite é isso, né? Defenda o que é seu. E tem esse versículo de Samuel, que é: Samar tomou posição no meio da plantação e defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Então, esse é um texto que está lá em 2 Samuel, e às vezes ele é tão curtinho, ele tem 2 versículos, ele passa às vezes desapercebido da nossa leitura um pouco rápida, porque ela não é o foco, mas é uma palavra assim que é muito importante para a gente prestar atenção nela. Pode passar, Ânia? Davi, essas foram as últimas palavras de Davi. Ele estava relembrando o quanto Deus tinha sido bom com ele, o quanto a dinastia da vida dele, né? Ele está fazendo lá, lembrando tudo, e eu achei interessante que as últimas palavras dele, ele se dedicou a ressaltar este fato. Então, como tudo que está escrito na Bíblia não é à toa, é alguma coisa que fica para o nosso coração, para o nosso aprendizado, não tem nenhuma vírgula na Bíblia que não tem alguma função ali, né? Não é só para uma historinha para a gente dormir. É interessante a gente saber que ele se dedicou a falar disso nas últimas palavras de Davi. Então, essas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. Muda, Ânia. A sequência do texto. Esses são os nomes. Aqui, o Davi, a história dele, né, quando ele estava fugindo lá do Saul, Deus deu orientação, ele reuniu uns soldados que ajudaram ele a viver nessa fuga e lutar, que Saul estava tentando matá-lo, mas ele dá um destaque aqui para os 3 principais guerreiros que conviveu com ele nessa época, que era mais de 400, mas ele dá destaque para esses 3 aqui. Esses são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, ele enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aoíta, Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram,
mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus, até sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação e defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. É interessante que ele dá destaque, os outros dois, né? Defendendo a terra, defendendo os soldados, defendendo a batalha, batalhas tão grandes, um lá, né, até ficou com a mão dormente de tanto lutar ali. E aí vem o Samá e vem o Davi e dá destaque para esse Samá, que ficou para defender um campo de ervilha. Tem uma tradução que diz que era um pedaço de terra com plantação de ervilha. Não era assim uma coisa assim muito extravagante, uma coisa muito rica, mas era uma pequena plantação de ervilha e lentilha. Lentilha nunca teve um valor muito grande, tanto que a gente, né, tem a história dele ter trocado, do Jacó ter trocado lá a primogenitura com um prato de lentilha, que não era uma coisa assim, não era um caviar, né? Era realmente uma coisa que era desvalorizada. E o Samá ficou ali, tomou posição, né? E para defender essa terra, e Deus honrou isso. Só que ele não foi defender de qualquer um, ele foi defender dos filisteus, né? Que a gente viu ali, olha, que todo o exército de Israel fugiu, e ele ficou ali sozinho naquele campo, para ele defender aquele campo. Passa para mim, Ania. Os valentes não são os mais fortes, porque a gente vê ali os outros até ressaltado ali a força dos filisteus, eles eram soldados preparados, tinha até um dos gigantes lá que atacaram o Davi era filisteu, eles eram grandes, eles eram poderosos, eles dominavam as armas, né? Eles eram os mais fortes, mas o Samá ali, assim como o Davi, quando enfrentou o gigante, se mostrou ser o valente, porque ele conseguiu defender não com a força dele, mas com a coragem, né? Os soldados ali que Davi montou, eles eram assim totalmente improváveis de se formar aquele exército para a defesa de Davi. Está dizendo, a Bíblia coloca mesmo como se fosse a escória daquela época ali. Deus escolheu para estar com ele, Davi, o exército mais improvável do mundo. A Bíblia diz que juntou-se Davi, todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso, para formar esse exército. E foi um exército que fez a diferença na história lá de Davi, naquele povo, né? Lutava, vencia, lutava contra os filisteus. E aqueles lá de coração apertado, aqueles endividados, aqueles com desgostosos, depois eles são citados lá em Crônicas, né? Esses 400, eles são citados, passam a se chamar os valentes de Davi. E são descritos na Bíblia como guerreiros corajosos, prontos para o combate e sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazela dos montes. Então, uma primeira lição que a gente já tira desses soldados é que eles foram transformados pela batalha, né? Mesmo eles estando lá, quando eles começaram deles serem os improváveis,
as situações ali que estavam mudaram a história daqueles soldados, né? E eles passaram a ser chamados como os valentes de Davi. Mudando. Um campo de lentilha, que é o que ele estava defendendo ali. O povo sempre plantava, cultivava, cuidava de rebanho, tudo, e os filisteus ficavam esperando no momento da colheita e vinha e roubava tudo. Até a gente vê uma outra passagem que eles estavam colhendo, malhando o trigo no lugar onde moía, malhando a uva lá no lugar onde moía o trigo escondidinho, porque os filisteus não podiam ver que eles roubavam o que tinha sido plantado, né? E até eu coloquei aqui, quem planta quer colher, mas os filisteus roubavam tudo aquilo ali. E isso indignou o coração do Samá, moveu o coração do Samá para que ele se posicionasse ali e dessa vez não deixasse os filisteus roubarem essa terra, né? O pedaço de terra com valor, com tão pouco valor, a terra e a plantação, mas tinha custado o trabalho de alguém. Samá entendeu que precisava defender o que era fruto de um trabalho. E eu fiquei pensando, quantos campos de lentilha a gente não tem na nossa vida hoje, né? Será que o que seria esse campo de lentilha que a gente tem o valor, né? Tem um valor para a gente, que foi a gente que cuidou, que foi a gente que estava cultivando um sonho naquilo, ou mesmo um investimento financeiro naquilo, e aquilo acaba por vem o diabo e rouba daquilo da gente. Aí eu fico pensando assim, o que teria sido hoje, o que tem sido hoje o nosso campo de lentilha, né? O que tem sido hoje o nosso campo de lentilha, que para outras pessoas, às vezes, pode não ter valor, mas a gente investiu e a gente está por perder aquilo ali, ou já desistiu, ou está desistindo. Gente, eu estou vendo a hora aqui, eu esqueci de falar. Se cair, a Andresa deixou no chat o segundo link para a gente começar, que esse primeiro link vai durar 1 hora só, tá bom? Se não, naquele que foi no Zap, a gente entra no segundo link, se sair daqui. Então, voltando aqui, o que talvez a gente precisaria defender nesse campo de lentilha? O que seria? Seria um campo de lentilha da nossa saúde, do nosso trabalho, um bem material, espiritual, financeiro, na família, alguém da família, um cargo, né? O que tem valor para a gente hoje, né? E que pode até não ter tanto valor para outras pessoas, mas que tem esse valor e que o diabo está de olho nele aí para roubar agora que ele está prontinho, dando frutos, ou prestes a dar frutos, ou sendo cultivado para dar frutos, e o diabo está aí nessa luta para poder tomar isso de você. E a nossa postura seria como o exército todo que foge e abandona o campo, ou a nossa postura seria como desse valente Samá que fica e para defender esse campo. Passa, Anne. Os filisteus, eles eram os povos chamados povos do mar, que eles devastavam o território onde eles passavam. Eles eram pagãos, eles ofereciam sacrifício às suas divindades e recorriam a encantamentos quando se dirigiam a batalhas. Aqui uma lição para a gente é que, às vezes, o nosso inimigo, como a Bíblia diz, às vezes não, como a Bíblia diz, a nossa luta não é contra a carne, né? Aqui, a força que os filisteus tinham também vinha dos encantamentos que eles faziam, que eles levavam, né? Preparavam para vencer nas batalhas. Eles eram muitos, dominavam o ofício de produzir armas com metais, suas tropas eram formadas por infantaria, arqueiros, condutores de bigas, além disso, gigantes
saqueadores, e também era contado entre os seus soldados o conhecido Golias, que era um desses gigantes. Eles roubavam as colheitas, os poços, quando o pessoal cavava, deixava prontinho o poço, eles iam lá, roubavam, expulsava a pessoa e ficava com ele, roubavam o fruto do trabalho de todo mundo, né? Se a gente pensar um pouquinho quem tem sido os filisteus na nossa vida hoje, quem tem nos atacado, lembrando que a nossa luta não é, né, contra a carne, mas ela é contra o espírito. Mudânia. Os soldados em guerra têm uma característica que eu estava vendo hoje, que dependendo dessas bombas que soltam bastante estilhaço, que geralmente se joga na guerra, não necessariamente para matar muitos, né? Não, assim, mas a bomba é feita para deixar muitos feridos no campo de batalha. Por quê? Para cada ferido tem pelo menos 2 que ficam junto para carregar aquele soldado. E isso vai enfraquecendo a tropa. Aqui, né, a gente fica vivendo nossa vida, a gente está vivendo em guerra. A morte não pode nos vencer, porque Jesus já levou a morte e a gente, né, sabe que a gente já venceu a morte. Mas a gente pode ainda ser ferido aqui. E no nosso redor, quando a gente está ferido, é como se a gente mobilizasse pelo menos mais 2 pessoas ali, mais 3, mais 4, que às vezes a gente contamina com a nossa fraqueza, com a nossa dor, com a nossa necessidade de cuidado, né? E muitas vezes a gente é ferido pelas perdas que a gente já teve, né? Por estilhaço de bomba que o alvo nem era a gente, era outro e acaba ficando na gente. Por decepção, desesperança, né? E, enfim, tudo isso, nessa batalha espiritual que a gente vive, às vezes a gente nem sabe o porquê está sendo atacado, e eu achei muito interessante essa reflexão de que muitas vezes nós estamos sendo atacados para que o outro que está perto da gente pare para nos dar atenção, e isso vai enfraquecendo a tropa. Eu achei interessante isso, e fiquei pensando naquela posição ali do Samar, sozinho defendendo aquele campo. Ele não tinha nem outro para carregar se ele se ferisse. Se ele se ferisse, já era, né? Mas ainda assim, ele se posicionou ali, sozinho, em defesa daquilo que ele acreditava. O Dani. Nossa defesa maior, né, na guerra, então, é a gente guardar as nossas partes vitais. Isso a gente não pode ser negligente, porque num estilhaço desse, numa situação de guerra dessa, a gente está preparado, né? E a gente não pode nem ser negligente, da gente estar com a nossa armadura de soldado ali preparada, e nem também pode ser vitimizado. Ah, eu estou sozinho. Ah, a guerra é muito forte. Ah, será que vale a pena mesmo eu batalhar por este campo? Fiquei pensando nessa situação hoje, que a gente vive as perdas no caminho, mas a gente não pode se deixar entregar o campo ali de mão beijada, sem a gente estar lutando, né? E a Bíblia nos ensina a gente usar a armadura correta, ter na nossa mente tranquilo a salvação, então botar lá na nossa cabeça o capacete da salvação, como ele estava falando de mentiras, às vezes, a respeito de Deus, que ficam na nossa mente e atrapalham da gente receber de Deus o que realmente ele tem, o que o evangelho representa para a nossa vida, né? Que é o capacete. A couraça da justiça, que é em nome disso que a gente, né, vai, e é isso que deve nos dar força, nos fortalecer, a justiça, e não a nossa justiça própria, mas a justiça de Deus, em que ela nos conduz, ela nos fortalece, né, e a gente
segue protegido, nossos órgãos, né? A parte mais vital ali, o nosso coração, a parte do pulmão, aquela área, o nosso respirar está fortalecido pela couraça da justiça. A espada, que é o Espírito na nossa vida, o Espírito Santo que vai abrindo, que vai rompendo fortalezas, que vai arrumando brechas, né? Que vai abrindo caminho. O cinto lá onde prende toda a armadura, com o cinto da verdade, que a gente não pode estar batalhando e lutando em nome de uma coisa falsa, os pés calçados no evangelho da paz, e o principal, que é o escudo da fé, que é o que nos faz vencer isso tudo em nome de ser valente, né, para a gente ser valente. Tem um versículo que diz lá em Apocalipse: eis que eu venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Muitas vezes o nosso campo de lentilha é nosso interior, é nosso coração, é nossa mente, as coisas que a gente está sujeito, as coisas, os conceitos deturpados do mundo entrarem na nossa mente, entrarem no nosso coração, na nossa forma de pensar e de agir. Então, essa armadura, ela nos fortalece a respeito disso. Isso. Então, aqui, a arma, né, a armadura, a parte da armadura muito importante é o escudo da fé, que é a coragem, que é o que nos dá a coragem de permanecer no lugar, e é isso que posicionou o Samar lá naquele campo, no meio dos filisteus, sozinho, para ele defender. A coragem, essa coragem, essa fé, trouxe essa valentia para ele. E a gente entende que as armas da nossa milícia, né, da nossa briga, como a Bíblia diz, elas são poderosas, né? Elas não são carnais, mas elas são poderosas para a destruição das fortalezas. O que tem sido uma fortaleza para a gente hoje? Né? O que tem nos mobilizado? O que tem nos trazido pensamentos limitantes? É interessante, eu fiquei pensando bastante a respeito disso. E qual a necessidade? Onde eu devo me posicionar para eu defender o meu campo de lentilha? E esse posicionamento é a gente ficar ali naquele lugar, mesmo quando as evidências são contrárias, mesmo quando parece que, como era ali, muito improvável ele estar ali e ele vencer aqueles filisteus. Todos os exércitos já tinham ido embora, todo mundo já tinha desistido daquele campo de lentilha. E ele estava ali, né? A Bíblia diz, se posicionar, que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. A coragem não é, então, a ausência do medo, mas é essa capacidade que Deus nos dá de enfrentarmos o medo. A Bíblia diz, né, para a gente lançar fora todo medo. O amor tira isso da gente, o medo. E a gente se posicionar. O medo, nessa hora, ele não pode nos dominar. Porque senão a gente abre mão do nosso campo de lentilha. A gente abre mão do fruto do nosso trabalho. Abre mão daquilo que a gente já orou, do sonho que a gente já sonhou, das orações que a gente já fez por Deus em alguma coisa. E às vezes aquilo está se demorando e a gente esquece, deixa para lá, sai como os outros soldados que foram embora e entregaram o campo, né, de mão beijada para os filisteus, nem precisaram lutar com ele. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, quando a gente pensa mesmo na fé como um escudo protetor, né, como a gente viveu agora, a gente pedindo tanto pelo né, saúde para a nossa família, da gente estar passando essa situação tão horrível do Covid, é só pela fé. Né? Tenho vivido situações complicadíssimas no meu trabalho, que dá vontade de desistir, assim, que se a gente vê os dardos vindo de todo lado,
E aí eu tenho visto, hoje Deus me falando a respeito disso, dessa necessidade de ter fé, de usar os equipamentos corretos, as estruturas, armaduras corretas, né? Para que a gente possa, para que eu possa vencer essas situações. O próximo, Anny. As armas, olha, da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, a gente batalhar, a gente empenhar tudo em nome da fé, mas não uma fé só de boca, né? Mas uma fé em que nos move a fazer alguma coisa. E nos move a fazer o quê? A orar a respeito daquilo, jejuar a respeito daquilo, declarar a palavra, como a Elise estava falando hoje, de você buscar Deus, buscar quem Deus é, os atributos de Deus, e a gente declarar isso para poder mudar a nossa mente a respeito do que a gente pensa de Deus. Então, eu separei 3 lições que a gente tirou de Samar. Pode mudar, Ania. Primeiro, a primeira atitude dele. O Samar, ele tomou uma posição diante dos ataques que ele estava enfrentando ali, e a gente, diante dos ataques, a gente precisa enfrentar diariamente e se posicionar. A palavra diz que diante dos ataques dos filisteus, os exércitos de Israel fugiu, mas Samar tomou a posição no meio da plantação. Ele não foi para um cantinho, uma beiradinha, escondidinho, numa caverninha, não. Ele se posicionou diante daquilo que era dele e se mostrando para o inimigo. Ele não se escondeu no inimigo, ele se mostrando ali para o inimigo. Defender e lutar pelo que a gente semeou, mesmo que seja sozinho. O Espírito ajuda as nossas fraquezas, a Bíblia diz, porque daí nesse momento a gente lembra que não está sozinho. A gente, às vezes, esquece que Deus honra quando a gente tem esse passo de fé. Às vezes a gente quer ganhar uma batalha, a gente quer buscar tudo, mas a gente quer que Deus lute pela gente e a gente mesmo não quer se posicionar. A gente quer que Deus vá, mas a gente não faz nem essa parte de orar a respeito daquilo, de gastar tempo a respeito daquilo, né? E todas as vezes Deus nos mostra que não é uma luta unilateral. Deus não vai lutar sozinho. Ele sempre pede que a gente faça a nossa parte. O Espírito Santo vem nos assistir. E esse verbo, quando está lá no grego, se eu não me engano, ele é o ajudar, o pegar a outra ponta de uma coisa. É como se você fosse pegar uma mesa e o Espírito vem nos assistir. Ele pega o outro lado da mesa. Sozinho você não consegue, mas de 2 vai. É assim que o verbo tá, né? E sempre, se a gente for ver sempre os milagres quando acontecem, Deus pede que haja a nossa parte, um posicionamento nosso. Ele vai ressuscitar o Lázaro, mas ele pede que tire a pedra. Ele poderia ressuscitar ali. Essa semana a gente viu, ele vai dar o subsídio lá para pagar o imposto, mas ele pediu que fosse pescado peixe. Né? Sempre a gente tem muitas situações na Bíblia, ele poderia ter matado o próprio gigante do Golias ali, não precisava o Davi ir lá, mas o Davi teve que ir, teve que enfrentar o medo, se posicionar, pegar a pedrinha, pôr na funda e lançar em fé. É claro que não foi pela força do Davi, nem daquela pedrinha que o gigante morreu, mas Deus espera que a gente faça a nossa parte no posicionamento. E às vezes a gente até reclama que Deus não está agindo, mas a gente também nem começou a fazer a nossa parte, né? A gente só está pedindo para Deus que Ele faça, mas a gente não age, não se mexe. Mudânia. A segunda atitude aqui que a gente vê de Samar é que ele não desanimou, ele não desistiu. Diante do ataque, além de tomar posição, é necessário não desanimar. Não desista de lutar, mesmo que aparentemente você esteja sozinho. Mas a gente tem que lembrar que Cristo não nos abandonou. Ele prometeu que não ia nos deixar sozinhos, né? A gente não, ao invés de a gente ficar olhando para quem nos deixou,
a gente lembrar quem está com a gente. Quem está com a gente. Hoje, ontem, até contei para a Elise, tive uma experiência muito grande no meu trabalho, que nós entramos em 3, e no fim estava tendo atrito e problema até com nós 3, e chegou um momento que eu estava ali bem sozinha no meu trabalho. Teve até aquele dia que eu contei que a minha colega tinha feito uma coisa bem complicada, e Deus mandou eu dar uma florzinha para ela. Eu falei que eu não, né, não era isso que eu queria, mas foi o que eu fiz. E ontem a gente se reuniu, a gente teve uma reunião, ficamos mais de 1 hora conversando, aparando uma porção de coisa, e a gente viu que Deus reuniu de novo. Se eu tivesse desistido da minha posição diante da evidência de que eu estava sozinha, eu não teria tido a alegria de ver ontem a gente reunido de novo, né? Que eu acredito que foi Jesus reuniu. Então, assim, ao invés da gente ficar olhando para quem nos abandonou, a gente olhar para quem está com a gente, que é sempre o maior, né? E a Bíblia diz que é o que Jesus nos fala: não te deixarei, nem te desampararei. Assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. E sempre, quando Jesus fala lá, né, peçam, lhe será dado, busquem, encontrarão, bata e a porta lhe será aberta, tem sempre a nossa ação. A nossa ação é pedir, a nossa ação é buscar, a nossa ação é bater, né? Ele poderia só falar: espera aí que eu vou dar tudo que vocês precisam, que encontram, vou abrir a porta. Não, tem a nossa ação. E Samá tomou aquela posição ali, ele fez a parte dele de ficar ali, de se vestir da armadura e ir ali pelo meio. E a última lição que tiro dele, pode passar, Ania? É a atitude de ficar até o fim. Muitas vezes a gente está naquela decisão, a gente está na luta, mas a gente desanima depois, né? Às vezes está pertinho da gente alcançar a vitória, mas a gente desanima. Então, muitos lutam no começo, oram, jejuam, confiam em Deus, muitas vezes por causa da demora de alcançar a vitória, desiste de lutar. Não persevera até o fim, e o inimigo se torna o tempo. Né? Porque aí a gente fala assim: não, eu já estou há muito tempo pedindo isso, ou eu acho que Deus nem lembra mais disso, ou acho que o tempo já passou, não é mais isso, né? E ele ficou ali. Não deve ter sido fácil e nem rápido, né? Ele ter passado por aquela situação. Só que quando ele se posicionou, ele recebeu essa unção de valentia que veio e deu a unção para ele permanecer. Assim como Davi também recebeu essa mesma unção de valentia para vencer o gigante, né? E a gente vê ali que Deus efetuou um grande livramento. Não é nem contado como foi que o Samá venceu, o que aconteceu com os filisteus, mas diz que Deus deu o livramento, né? Que ele venceu ali, Deus deu o livramento. Qual seria hoje, talvez, a gente pensando, o campo que a gente está abandonando? A gente já agradeceu a Deus por isso, a gente já investiu nisso, e hoje, pela dificuldade que nós estamos passando, a gente está abandonando. Qual seria esse nosso campo de lentilha, que às vezes a gente está achando que, né, outras pessoas estão falando, não vale a pena você lutar não por isso, né? Não vale a pena você lutar por essa pessoa, lutar por esse sonho, mas é alguma coisa que a gente já investiu nisso, e a gente está talvez abandonando, né? A vitória é nossa, a colheita é nossa, mas não fuja, não desista, se posicione para defender. É isso que muito me falou essa palavra a respeito desse posicionamento, desse campo, desse homem valente que foi levantado ali. Muda, Ania, para mim? Então, aqui tá. Não olhe para todas as vezes que sua colheita foi roubada.
Isso já passou. Agora permaneça. Se você abandonou o seu campo, volta, se posicione, defenda aquilo que é seu. Defenda aquele sonho que é seu, defenda aquele desejo, defenda o seu ministério, defenda o seu trabalho onde Deus te colocou, defenda o seu casamento, defenda o seu relacionamento, defenda o seu relacionamento com a sua família, com seus pais, né, com seu filho. Tem um versículo em Joel que diz que Deus vai restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartarei, e vos louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que se louve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Saberei que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. É palavra dele. Então, a gente declarar isso, a gente botar isso lá no capacete da salvação, aqui, ó, para que não saia essa palavra da nossa mente, né? Quando a gente defende o que é nosso, a gente conta com o livramento de Deus, conforme ele disse que deu ali, né? Eu tive a experiência que eu já contei para vocês. Um dos meus campos de lentilha era o aborto que o médico declarou na minha vida que era um aborto, né? E eu me posicionei ali e o meu aborto tá ali, olha, linda e bela, com a tiarinha no cabelo, que vocês sabem já a história que contou. Mas naquele momento realmente foi um posicionamento de fé diante de Deus e diante de receber os dados, né, na mente e no corpo e tudo. Então, a pergunta que eu tenho mesmo é qual é o campo de lentilha hoje? Como que a gente deve se posicionar? Pode passar, Ania. Aí, alguns confiam nos seus carros de guerra, outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, o nosso Deus. Então, tá o soldado ali que eu imagino. Eu achei essa imagem aí e falei assim, nossa, deve ter sido desse jeito, ele sozinho, né? E lutando ali, sem olhar para trás, sem lutar sem olhar para o que estava acontecendo, mas Deus dando, de alguma forma, o livramento. Então, hoje, o que Deus coloca no seu coração para você não desistir? Né? Será que é sua saúde? Será que é um amigo? Será que é um emprego? Será que é uma posição? Será o que é? Um filho? O que Deus tem colocado? Já te deu, você já orou, você já gastou tempo naquilo, Deus já era uma bênção para você, uma coisa que você queria, como aquele campo que alguém deve ter arado a terra, botado a semente, cultivado, e aí agora para entregar para o filisteu, só porque ele chegou e disse que é dele, né? O último, Ania, que eu só queria deixar aí. Vamos não esquecer, então, de nos posicionarmos ali e da gente lutar por aquilo que a gente ama, por aquilo que Deus colocou no nosso coração. Amém? Amém. E minha câmera. Amém. Eu fiquei bem, como é que é a palavra? Atenta, assim, porque percebi como teve a ver, né, o comentário da Ania com o meu, com o seu, né, de assim, como casou de um jeito, foi complementando. E algumas músicas, até a Ania sugeriu algumas músicas sobre aquilo que você falou, mas uma que para mim ficou vindo na minha cabeça, e também acho que é porque você, mãe, você gosta dela e tem a ver com isso, é aquela das minhas guerras, assim que a gente luta as nossas guerras. E eu fiquei pensando disso, né, porque assim como você trouxe, né, é tudo representativo, né, a armadura.
dentro da nossa realidade. E dentro da nossa realidade, então, né, o que é exercer fé, o que é exercer, né, o escudo da fé, o que é exercer, agir pela espada do Espírito, o que é ter esse pé de prontidão do Evangelho. E daí me veio muito essa música, sabe, de que é assim que a gente luta as nossas guerras, é assim que a gente defende a nossa lentilha ali, a nossa plantação, é com as armas que Deus nos concede, é com o poder do Espírito Santo, desfazendo a parceria que a gente tem com a mentira, muitas vezes, que a gente deixa que um espaço ganhe lá no nosso coração e a gente faz parceria com essa mentira e carrega ela. Então, eu fiquei pensando, é assim que a gente luta as nossas guerras. E algo também que para mim foi interessante, e eu não sei se todo mundo aqui tem a resposta, mas eu fiquei na dúvida do que, para mim, hoje na minha vida, é isso para eu lutar, sabe? O que hoje, para mim, na minha vida, é o meu campo de lentilha. E eu não sei se para todo mundo, se todo mundo já tem claro, no sentido de tem gente que é nítido, que sabe onde que quer agir, onde que precisa agir, mas algo que eu peço que o Espírito Santo clareie para a gente mais seja isso, de que essa palavra continue falando com a gente e que o Espírito Santo traga o resto das respostas que faltam, de tudo aquilo que no Espírito você trouxe, você moveu, você instigou de algum modo. Então, minha oração é essa. Eu vou trazer essa música para a gente, essa é mais conhecida, para a gente cantar ela com fé. E ela, a letra inteira dela, ela é muito interessante, que ela coloca... Olha que aqui tá meio ruim aqui. Né, aquela outra parte principal dela também, que parece que eu tô cercado, mas sou guardado por ti. Para mim, essa parte, eu fiquei pensando, enquanto você falava, me veio essa música, no sentido de, se a gente não tem, juntando com o que a Ania falou, a fé, com o que eu falei, para acreditar na identidade que Deus nos deu, do que você falou, desse campo de batalha. Então, se a gente não tem fé para acreditar que Deus está conosco, Deus é por nós, a palavra também que você trouxe, dele lutar por nós, dele nos fortalecer nesse sentido. Então, se a gente não tem a fé para isso, a gente acha que a gente está cercado, a gente acha que não tem solução, a gente acha que, cara, mas essa pessoa é assim há 20 anos, cara, mas eu faço isso todos os dias, nossa, mas a minha mente sempre pensa isso, mas meu contexto, minha situação, então, parece que eu estou cercado, mas que a gente tem a fé de afirmar, sem dúvida, de ter fé, de falar que eu estou sendo guardado. Parece que eu estou cercado, mas eu estou sendo guardado. Parece que não tem solução, mas o Senhor é aquele que tem controle de todas as coisas. Parece que eu fui esquecido, mas o Senhor é aquele que me formou no ventre da minha mãe e tem controle sobre todas as coisas. Então, quero trazer essa música para a gente. Pelo vale caminha junto a mim, exceto Edmir. Não é assim que começa, peraí. Vamos lá. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei, não louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras,
Gente, essa cifra tá muito ruim. Eu quero orar só essa música, tá muito feinho. Jesus, obrigada. Culpa do Cifra Club, tá muito feio. Jesus, muito obrigada, Senhor, por lutar nossas guerras. Muito obrigada porque a tua palavra diz que o Senhor nos fortalece, que o Senhor o Senhor nos ordena que a gente seja forte e corajoso, porque o Senhor dá todo o subsídio para isso, Pai. Obrigada, Espírito Santo, por ter falado ao meu coração, e eu creio que o Senhor falou com o coração, no coração de cada um. Eu oro para que essa tua palavra continue falando conosco, Pai, com cada um de nós. Espírito Santo de Deus, nos ajude a encontrar aquilo que o Senhor deseja que nós lutemos por. Ajude-nos a ter nitidez, Pai, clareza de mente, clareza de coração para isso. Eu oro também, Pai, para que o Senhor dê uma porção de fé a cada um que está aqui nesse momento. A tua palavra diz que fé é um dom e dom pode ser pedido. Então eu oro para que o Senhor derrame esse dom de fé sobre nós. Pai, que haja fé em nosso coração para crer que o Senhor é aquele que já preparou a batalha. O Senhor dos exércitos, o Senhor acima de todos os exércitos, o Senhor que coordena todos os exércitos, terrenos e celestiais, que a gente tenha fé nesse Senhor poderoso dos exércitos. Eu oro, Pai, para que as nossas batalhas sejam instrumentalizadas com aquilo que Teu Espírito tem a nos oferecer. Eu oro por fé, eu oro pelo Teu Espírito, eu oro pela verdade, eu oro, Pai, pela justiça nos envolvendo, nos cobrindo, nos fortalecendo, Pai, dia após dia. Para isso, Jesus, que o nosso amor pela palavra aumente, que a nossa sede por Te conhecer, por Te experimentar, por viver ao Teu lado e como o Senhor vive, aumente, Pai. Que a gente encontre, que a gente tenha fome de procurar e que o Teu Espírito venha nos revelar esses equipamentos, essas ferramentas necessárias para cada batalha do nosso dia a dia, Pai. Eu oro para que o Senhor nos revista da autoridade que há em Jesus para vencer qualquer cilada do inimigo, que o Senhor abra os nossos olhos a perceber onde há cilada, que o Senhor faça com que a gente se atente a cada armadilha, Pai, e proteja a nossa mente das mentiras do inimigo, proteja o nosso coração dessas flechas que tentam nos tornar feridos e prejudicar não somente a nós, Pai, mas o nosso contexto, prejudicar aqueles que nos rodeiam, prejudicar nossa família, os nossos amigos. Pai, eu oro para que a gente saiba, sim, se mobilizar para auxiliar os feridos ao nosso redor, mas para que o Teu Espírito nos instrua também a fortalecê-los, Pai, para que cada um viva em plenitude aquilo que o Senhor separou para ele e aquilo que o Senhor possui de extraordinário para a vida de cada um, Pai. É isso que eu Te peço, pelo Teu nome que eu Te oro. Amém. Alguém tem algum pedido? É isso que eu ia falar. Se alguém, a gente sempre, né, a gente acredita muito naquilo que Jesus faz através de uma oração. Então, a gente sempre gosta de orar uns pelos outros. Então, se alguém tiver algum pedido de oração... Olha, eu quero pedir oração para a família do pastor Maurício, da Quadrangular aqui de Tremembé, que ele faleceu hoje de Covid. Então, ele é uma pessoa muito querida. Fabrício? Maurício. Ah, tá. Ele é pastor da igreja Quadrangular aqui de Tremembé. E ele é uma pessoa muito querida, muito amada, tem filho pequeno, né? Família pastora que é a esposa dele, nossa, uma pessoa maravilhosa. Então, para a família, né? Para Deus consolar o coração, que o coração da família, porque a gente sempre quer que melhore, né? A gente não ora para não melhorar, né? Tá bom? Tá bom. Amém. Você viu a tia Dadá? Falou da Dayana. Falei, Dayana da Reação. E também vamos orar pela viagem deles, né? Que eles vão voltar. Continuar orando pelo Fernando, de câncer, e a Silvia, que já está com Covid. Como é que é o nome da sua amiga, Dê?
Anselmo, tá com Covid? Não, uma da sua amiga do condomínio que tá com Covid, a família dela. Carla. E o Anselmo. Andresa, a Márcia, que tá com câncer. Alguém mais tem algum pedido de oração? Eu tenho 2 pedidos, na verdade. Oi, Vi, pode falar. Tudo bem? Eu queria pedir pro meu primo, né, o Jorge, ele tá com Covid e tá desde de quarta em observação no hospital. O quadro tá estável, mas, né, não, é sempre bom orar. E pela colega de escola do meu irmão, eu não sei o nome dela, mas a família inteira foi assassinada essa semana. Vamos orar. E ela tá hospitalizada agora, só ela sobreviveu. Vamos orar. Como é que é o nome do seu irmão mesmo? Que aí a gente, pra eu chamar ela de... O Matheus. Obrigada, Vi. Mais alguém? Antes da gente orar... Não, dá pra ouvir a minha musiquinha que eu fico aqui quando vocês estão orando? Ah, eu gosto, né? Muito gostosinho. Queria compartilhar uma coisa que, enquanto minha mãe tava falando, eu tava sentindo muito forte. Muito forte, muito forte, muito forte. Eu parei, assim, várias vezes eu tava meio distraída, assim, olhando pro slide, porque eu tava pensando nisso e tava falando muito comigo. Eu acho que minha mãe vai lembrar do pastor Leandro falando assim pra gente. Às vezes você brinca de ser crente, mas o diabo não tá brincando de ser diabo. E enquanto minha mãe tava falando isso, eu fiquei pensando assim, eu vou com vontade de chorar de novo, mas eu fiquei pensando. A gente acha, às vezes, que ser crente é ser bobo. Tipo assim, é ser sonsinho, sabe? É deixar alguém vir e igual a minha mãe falou, deixar roubar a lentilha 1000 vezes, é deixar pegar, é dar de mão, sabe? Não ligar para as coisas, é ser desapegado. Só que a gente esquece que o mundo espiritual é um mundo de guerra, sabe? E eu falo isso toda vez que eu penso nisso, eu sinto muito forte todo esse peso que existe, sabe? Às vezes a gente acha que o mundo espiritual permite a nossa preguiça, por exemplo, de ajoelhar e orar, sabe? Às vezes a gente acha que o mundo espiritual tá aqui, é um deserto esperando alguma coisa acontecer e que tá tudo esperando a gente fazer alguma coisa. Só que o mundo espiritual é ativo e é constante. E se a gente for pensar, uma guerra ela é violenta. E se a gente for ler a Bíblia, não é à toa que o Senhor se apresenta como o Senhor dos exércitos. Não é à toa que existe, que a Bíblia, para quem não é crente, a Bíblia é um livro de guerra. É um livro que relata como que pessoas que não eram ninguém se posicionaram em um lugar de autoridade. E eu fiquei pensando muito assim, sabe? Às vezes a gente acha, e eu fiquei lembrando de várias situações, a gente acha que a nossa família está segura porque ela é uma família, sabe? Porque eu compartilho laços de sangue. E que o mundo espiritual está tranquilo com isso. E eu digo assim, agora trazendo, a Bíblia fala que a gente não luta contra a carne, mas nós lutamos contra potestades. A gente tem noção do que é uma potestade, sabe? A gente tem noção disso e de que o Senhor, o bom pastor que me chama para lugares mansos e tranquilos, me chama para me posicionar contra uma potestade. A gente acha que se eu deixar, sabe? Eu fiquei pensando quantos relacionamentos não faliram, quantos casamentos não faliram porque simplesmente alguém desistiu do casamento. Quanto pai parou de lutar por filho, sabe? Quanto marido parou de lutar por mulher, quanta mulher parou de lutar pelo marido, quantas vezes a gente não direciona a intensidade do que a gente está sentindo contra alguém, não em favor de alguém. Quantas vezes eu já não me vi nesse lugar, sabe? De tipo assim, eu sei que tá acontecendo alguma coisa, eu sei que tá pesado, mas eu não sei o que fazer. E eu fiquei pensando assim, e ficou refletindo, sabe? Ecoando na minha cabeça, vocês não lutam contra a carne, vocês lutam contra a potestade, mas vocês lutam. E eu fiquei pensando assim, tem várias religiões, que consideram morrer em batalha algo honroso, porque você estava fazendo alguma coisa.
Só que imagina a dor de você chegar no céu e aí você tá lá e você, assim, tô bem imaginando mesmo, porque isso nem é muito bíblico, mas você parar para refletir que, cara, eu perdi alguém porque eu não lutei por ela. Não é que eu morri na batalha, não é que a batalha foi muito difícil e eu não aguentei, é que eu nem lutei por essa pessoa, é que eu nem fui atrás, é que meu filho tava lá, meu filho saiu de casa, eu não quis ligar para ele. É porque eu briguei com a minha filha e aí eu não quis mais falar com ela. É porque eu briguei com a minha mãe por causa de N coisas, por causa do marido dela, por causa da família dela, por causa do cachorro dela. E aí eu cansei mesmo. Imagina você, Jesus, aquele que morreu na cruz, se senta com ele, olha para ele e fala assim, realmente, olha, eu sei que você morreu na cruz para que a gente pudesse ter vida, eu sei disso, mas tá puxado aqui, Jesus, eu vou parar. Tá puxado, eu não vou mais insistir em tal pessoa, não vou mais insistir nesse casamento, não vou mais insistir nessa família, eu não vou mais insistir nesse lugar de trabalho, eu não vou mais insistir nessa amizade. Ó, Jesus, eu sei que você morreu na cruz por mim, mas tá puxado aqui. Essa vida que você me deu tá muito puxado. E aí, retornando tudo ao início, o último versículo que eu li foi aqui, do Hebreus 12:3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Gente, eu fiquei pensando muito, sabe, que às vezes a gente acha que ser crente, dá pra gente brincar de ser crente, dá pra gente brincar de ser filho, dá pra gente brincar de ser marido, de ser esposa, de ser pai, de ser funcionário, de ser empresário, dá pra gente brincar de fazer as coisas como se o mundo espiritual tivesse sendo uma brincadeira. Como se não estivessem potestades aqui, como se a Bíblia não fosse clara, que diz, dê ordem aos anjos para que eles te protejam. Gente, quando a gente vai ler a Bíblia e tem a descrição de um anjo, não é um cupidinho fofo, é um negócio assombroso, assustador, grandioso, perigoso. E você acha que isso, sabe, isso não é o bastante para colocar um temor da gente? E a gente olha para nossa família e fala, nossa, Jesus, tá puxado, né? A gente olha para o nosso tudo e fala, caraca, tenso, né? Cansei. Ou às vezes a gente nem olha. E aí eu fiquei pensando muito nisso. Que desonra a gente olhar e falar assim, Jesus, não é que a batalha me machucou, é que eu nem quis lutar. E isso, sabe, fala muito comigo. Porque eu sou muito do time de desistir fácil das pessoas quando eu tô machucada. De falar assim, ó, Jesus, já tentei, ir embora. Só que mundo é esse? Onde está o Senhor dos Exércitos? Cadê aquele que me chamou para me posicionar contra potestades? Sabe? E de novo, de toda a armadura, se a gente for parar para refletir, olha que linguagem assombrosa. Cara, veste uma armadura para você viver sua vida, porque sem armadura você não vai conseguir. Olha que perigo que você tá. E a gente quer brincar de ser crente, e a gente quer brincar de fazer as coisas, a gente quer brincar de orar pela nossa família, a gente quer brincar de amar, mas não tem, no mundo espiritual não tem ninguém brincando. E de tudo isso eu fiquei pensando muito, sabe? Jesus, ele é muito bom em muitas coisas, mas uma das coisas que mais me chama a atenção é que ele é muito bom em dar segunda chance pra gente. Muito bom. Sabe? A gente é muito ruim em fazer isso. A gente, como humanidade, a gente quer segurar algo contra todo mundo que já machucou a gente. Às vezes, a gente quer, sabe, lembrar de dores que a gente já sentiu. E a gente quer se achegar a essa dor e usar ela para a gente se proteger. Porque, cara, já doeu tanto. Vou dar um exemplo. Já doeu tanto. Vou usar aqui a Elise, que a Elise faz na terra. Já doeu tanto eu amar a Elise, porque o amor dela já me machucou tanto que eu não quero mais amar ela. E toda vez que eu olho para ela, toda vez que eu tenho a oportunidade de amar ela, eu só penso no quanto aquele amor me machucou. A gente é muito bom em guardar o que as pessoas fizeram, o que a gente fez. Só que Jesus, ele é muito bom em dar segunda chance, terceira e quarta e quinta e infinitas. E enquanto a minha mãe estava falando, eu estava pensando assim, Jesus, como eu fui ruim no teu exército, eu me demitiria. Mas Jesus,
Ele foi aquele que sussurrou lá pro exército de Davi e falou, vai, ó, você que tá endividado, vai, você que é covarde, vai, porque eu tenho um lugar para você nesse exército. Eu vou ungir vocês com a valentia que vocês precisam. Eu vou ungir vocês com aquilo que vocês precisam, vocês não precisam trazer nada. E eu fiquei pensando assim, Jesus, eu sou um desses. Sou um dos que chega lá. E trazendo isso de Davi, quando esse exército foi formado, Davi estava se escondendo numa caverna. E aquele bando de gente também estava se escondendo na caverna junto com Davi. Talvez o sentimento do nosso coração seja, eu estou me escondendo numa caverna agora. Tal situação, tal relacionamento, tal momento. Eu estou me escondendo numa caverna disso, eu estou guardada nesse lugar disso. Só que Jesus é aquele que fala, ei, gente, tira a pedra ali, que eu quero ressuscitar Lázaro. Ei, venham covardes, venham gente que não serve para nada, venham pessoas que já falharam comigo 1000 vezes, porque eu vou ungir vocês e vou tornar vocês o exército mais valente do povo de Israel. Eu queria falar, e falou tão forte isso comigo, que se fosse só por mim, eu já ia estar muito feliz. Mas eu creio que existe algo aqui, sabe? Algo aqui para nós como um corpo. Se existe algo no teu coração que você sabe que você já desistiu, que você já olhou e falou assim, Jesus, eu não quero lutar essa batalha, porque essa batalha já me machucou. Jesus, eu não quero ir atrás dessa pessoa. Ou Jesus, eu já cansei. Ou Jesus, eu não acredito que isso aqui vai dar bom. Eu queria chamar vocês aqui, a gente, da nossa caverna. Ei, vamos receber essa unção de valentia. Ei, Jesus está chamando, ele é o Senhor dos Exércitos. E eu ouvi isso esses dias e falou tanto comigo, e agora mais uma vez. Jesus chama a gente para lutar com um exército que nunca perdeu uma única batalha. Deus nunca perdeu uma. E isso não é o bastante, sabe? A gente está indo treinar com um time que nunca perdeu um jogo. A gente está indo lutar com um cara que não sabe o que é perder, porque ele nunca perdeu. Esse é o Senhor que nos chama para lutar. Essa é a batalha que a gente chama, sabe? É para isso que a gente está aqui. Então, eu queria orar sobre isso também, além dos pedidos, para que a gente tenha a ousadia de aceitar uma segunda chance. Que a gente use o capacete da salvação. A salvação vem por meio da graça. E para eu ter certeza, aqui o capacete, ele cobre todos os lados da minha mente. Porque quando vem qualquer coisa atacando a minha mente, ou seja, dizendo, ó, isso aí não vai dar certo. Cara, sua família não te ama. Ó, não adianta. De novo você tá lutando isso? Ó, isso não vai adiantar. Vem aqui, o capacete da salvação, que vem por meio da graça, e fala assim, cara, já tá ganho. E já tá ganho. Se já tá ganho, eu não tenho nada a perder, porque já está ganho. Eu tô indo lá receber a minha medalha de mérito, porque já está ganho. E eu queria dizer isso, sabe? Você precisa de ousadia para aceitar a graça. Você precisa entender que, assim, cara, eu sou a escória. Eu estou na caverna. Eu não tenho nada que preste. Davi, quando chegou lá, todo mundo tentou botar armadura nele. Ele falou, gente, eu sou uma criança, nem sirvo nessa armadura. Você tem que ter a ousadia de falar assim, Jesus, eu recebo a segunda chance. Jesus, eu quero amar melhor. Jesus, eu quero lutar pelo meu casamento. Jesus, eu quero lutar por esse relacionamento. Jesus, eu quero lutar pela minha família. Jesus, eu quero lutar pelo meu coração. Jesus, eu quero lutar contra esse pecado. Jesus, eu quero. Jesus, eu quero. E porque eu estou usando o capacete da salvação, eu sei que já está ganho. Jesus, eu quero. E eu estou indo. E eu quero. Jesus, muito obrigada porque o Senhor é bom. Muito obrigada porque o Senhor é glorioso. Muito obrigada porque o Senhor é misericordioso. Pai, nós cremos completamente que o Senhor é maior do que todas as batalhas que a gente pode lutar. E nós queremos confiar nisso. Nós queremos confiar que não importa o abismo, o Senhor é maior. Não importa o machucado, o Senhor é maior. Não importa o desespero, o Senhor é maior. Não importa o quanto doa, o Senhor é maior. Nós cremos que você é maior que todas as coisas e nós queremos confiar nisso agora, Pai. Pai, nós pedimos para que o Senhor venha
Venha com uma graça como nunca antes, encontre o nosso coração, para que nós possamos ser ousados o suficiente para aceitar essa chance de começar do zero, para aceitar essa chance de ir lá e amar de novo, ir lá e tentar de novo, ir lá e agora ligar e falar assim, oi, desculpa, lembra daquilo, perdão, eu quero tentar de novo. Jesus, que a gente possa abandonar todo o nosso medo, o medo da gente ser rejeitado, o medo da gente ser machucado, o medo da gente ser ferido, o medo de doer de novo. E que a gente entenda que mesmo se doa, a batalha já está ganha. Mesmo se doa mais do que a gente já sentiu dor, a tua glória veio por meio da cruz. Esse é o Deus que a gente adora. É o Deus que encontra graça, glória e majestade em uma cruz. Esse é o Deus que a gente decidiu abandonar todo o resto para seguir. Pai, eu peço para que a gente seja encorajado, eu peço para que o nosso coração seja ungido com essa valentia, que pode soar boba, essa coragem que pode soar assim, insana, maluca. Como que você vai tentar de novo esse relacionamento? Como que você vai tentar de novo fazer isso? Mas que seja cheia da tua honra, da tua graça, da tua majestade, Pai. Você é o Deus das segundas chances, você é o Deus da graça, e nós adoramos e engrandecemos esse Deus, e nós queremos, Pai, que nossos campos de lentilha sejam ungidos com essa valentia e com essa graça, Pai. Mesmo se as pessoas olhem e falem, mas por que você vai insistir nesse relacionamento de novo? É só um campo de lentilha, não tem nada que preste aí. Já foi roubado 1000 vezes, já foi machucado 1000 vezes, não tem mais nada que presta e é só um campo de lentilha. Que a gente possa olhar e falar, mas é o campo de lentilha que o Senhor me deu e eu vou defender até meu último momento. E o Senhor vai me dar a vitória, porque a vitória já está ganha. Pai, que nós possamos caminhar em ousadia, que nós possamos caminhar em coragem, que nós possamos deixar todo o medo para trás, que nós possamos ir, Pai, com a certeza de que você nunca perdeu e nós estamos lutando com você e por você, Pai, em teu nome, Jesus. Muito obrigada. E nesse espírito de coragem, Pai, nós queremos entregar os nossos pedidos de oração, nós queremos interceder pelos nossos irmãos, Pai. Primeiramente, nós queremos pedir para que a família do pastor Maurício, Pai, seja ungida com um consolo como nunca antes, Pai. Nós gostaríamos que toda a igreja se mobilizasse sentindo um amor tão grande, um amor de pastor, Pai. A tua palavra diz que você é o bom pastor e você cuida das tuas ovelhas. Então, nós pedimos que toda essa família espiritual sinta esse cuidado, Pai, sinta esse amor que o Senhor tem para derramar sobre eles. Nós pedimos a respeito da esposa, dos filhos do pastor Maurício, Pai, que não haja nenhum tipo de falta nessa casa, mas que o Senhor supra todas as coisas. Na tua palavra diz que você é o marido das viúvas e você é o pai dos órfãos. Então nós declaramos essa palavra sobre essa família, Pai. Nada vai faltar sobre eles, nada espiritual, nada afetivo, nada material, nada alimentício, nada vai faltar, Pai. Nós também gostaríamos de pedir para que o Senhor venha restaurando o bem-estar da Dayana, Pai, que o Senhor venha restaurando a saúde dela, para que ela possa estar em dia com a casa dela, para que ela possa estar bem, para se relacionar com a família dela, Pai, que ela possa se sentir disposta para se relacionar contigo, Pai. Nós pedimos para que essa reação passe logo, que seja leve. Nós também gostaríamos de pedir para que o Senhor venha abençoando a viagem da tia Dadá, do tio Enio, Pai. Nós pedimos para que o Senhor venha abrindo o caminho para que toda a viagem seja tranquila, para que eles possam, Pai, fazer todo esse trajeto com calma, com paz, com dignidade, Pai, para que seja tranquilo. Nós também gostaríamos de pedir, Pai, para a Silvia, para a Carla, para o Jorge, para mim e pelo meu pai, para que o Senhor venha trazendo cura em relação ao Covid, Pai. Nós cremos numa cura completa, nós cremos numa cura sem sequelas, nós cremos numa cura que é surpreendente, Pai. Nós cremos que o Senhor é capaz de que amanhã todo mundo acorde e esteja bem, e mesmo que estejam passando por um momento muito difícil fisicamente, que eles acordem, que nós acordemos e falamos, caraca, Jesus me curou, como Ele é bom comigo. Pai, nós cremos que o Senhor pode fazer muito mais através das nossas vidas. Então, nós pedimos para que o Senhor nos proteja, Pai. Que o Covid seja só isso, só um resfriado, só esse tempo abatido, Pai, só esse tempinho. Mas que o Senhor
ainda vai fazer coisas maravilhosas. Então nós cremos nessa cura. Nós cremos, Pai, que se o Senhor quiser, o meu resultado ainda vai sair negativo e vai ter sido só um resfriado, Pai. Nós cremos que a sua vontade vai ser feita. Pai, nós também gostaríamos de pedir para que o Anselmo, a Márcia e o Fernando, Pai, eles recebam a tua mão de cura neste momento, Pai, que cada célula, cada molécula deste corpo se mobilize, Pai, para restaurá-los em teu nome. A tua palavra diz que se nós dermos ordens às montanhas, elas se moverão. Então imagine as células de um corpo, Pai. Imagine um câncer. Nós declaramos: câncer, câncer, sai daí. Não é o seu lugar. Nós declaramos glória sobre esse corpo. Nós declaramos cura completa. Nós declaramos um reavivar através dessa cura, Pai. A tua palavra diz que os sinais e maravilhas testificam o Deus dos sinais e das maravilhas. Então nós, Pai, queremos que essas vidas testifiquem o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é glorioso, o quanto a eternidade está aqui para a gente viver, Pai. Nós cremos que essas pessoas ainda podem testemunhar o que o Deus da cura, o Deus do milagre, o Senhor dos exércitos pode fazer. Pai, nós também gostaríamos de pedir sobre a colega do Mateus, Pai, nós gostaríamos de pedir para que neste momento ela sinta com que o coração dela esteja sendo cuidado por Ti, esteja sendo envolvido por Ti, Pai. Eu não consigo imaginar a dor que ela está sentindo, eu não consigo imaginar o desespero, eu não consigo imaginar o medo, mas nós cremos que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós pedimos um derramar de graça sobre a vida dela. Nós pedimos para que ela se sinta surpreendida o quanto o Senhor a ama, o quanto o Senhor cuida dela. Pai, nós pedimos para que ela não se desvie dos teus caminhos. Nós pedimos para que ela seja cuidada, para que toda a família, todos os amigos se mobilizem para cuidar dessa vida. Quando minha mãe falou ali, né, de que quando existe um ataque sobre a vida das pessoas ao nosso redor, nós também somos feridos. Pai, que ela não caia por este ataque, Pai. Que tudo isso que está ao redor dela, nós cremos que existe um propósito maior sobre todas as coisas, nós cremos que isso é o começo, então nós gostaríamos que ela seja ungida com essa mesma valentia, com essa mesma coragem, com essa mesma graça, Pai, que está sobre nós, que o coração dela seja restaurado e seja cuidado, que ela permaneça fiel, Pai, que ela te encontre no meio de todas essas coisas, Pai, que as pessoas ao redor dela sejam capazes de representar a tua imagem fielmente na terra, a tua semelhança fielmente na terra, Pai. Que não faltem oportunidades dessa garota ser amada, dessa garota ser cuidada. E, Pai, nós também oramos para que as pessoas que fizeram isso com essa família, Pai, que elas recebam da tua graça e da tua justiça, Pai. E a tua graça, a tua justiça e a tua verdade andam juntas o tempo todo. E nós clamamos para que o Senhor encontre os teus meios através disso, Pai. Muito obrigada pelo livramento que essa garota passou e que a saúde dela seja restaurada, tanto física quanto emocional, Pai. Eu peço para que o nosso coração esteja em paz. Eu peço para que nós tenhamos coragem. E eu peço para que nós sejamos fortes e corajosos, Pai. Fortes e corajosos. Fortes e corajosos em meio a qualquer batalha que o Senhor coloque em nossas vidas. Pai, que a gente possa olhar para os nossos campos de lentilhas, para os nossos campos de lentilhas muitas vezes desvalorizados, para os campos de lentilha que a gente já desistiu, para os relacionamentos que a gente já desistiu, para os lugares que a gente já desistiu, para os corações que a gente já desistiu, que a gente possa olhar para isso e falar: o meu Senhor diz para eu defender, e eu defendo, porque o meu Senhor vai me dar a vitória. Pai, que nós possamos agir com autoridade, não a nossa, porque a gente não tem nenhuma, mas com a autoridade de Cristo que está sobre nós. Cristo é o nosso cabeça e nós caminhamos debaixo da autoridade dele. Então nós declaramos que nós vamos caminhar com essa autoridade, com essa certeza, com essa palavra, com essa coragem, que a gente possa olhar e ter a certeza de que a tua palavra diz: ordene os anjos, eles cuidarão, eles estarão aqui, eles protegerão vocês. Então nós declaramos, Pai, que nós teremos
proteção espiritual sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado, Pai. Nós declaramos que o Senhor vai nos indicar o caminho, e o Senhor vai nos suprir durante a batalha, Pai. Em nenhum momento vai faltar alimento espiritual, alimento físico, em nenhuma batalha. Não vai faltar nada, porque o Senhor é o Jeová Jireh, é o Deus da provisão, Pai. Muito obrigada. Nós te amamos, nós te louvamos, nós estamos tão felizes na tua presença, Pai, que nós possamos perseverar e permanecer em ti. Em teu nome, Jesus, e através de ti, eu entrego tudo isso, eu nos entrego, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Foi muito bom estar com vocês, foi muito glorioso esse momento, que a gente possa sustentar tudo isso durante essa semana, que a gente possa sustentar tudo isso durante esses próximos tempos, que, como eu diria, vou abrir de novo, ainda tá dor no pescoço, o que a gente leu lá no começo, esse versículo para a semana, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Essa não é uma semana da gente cansar, essa não é uma semana da gente desanimar, essa é uma semana da gente olhar para Cristo e falar, se ele suportou a cruz, o que eu não suporto? É isso, gente. Muito bom estar com vocês. Beijos, beijos. Boa noite. Beijo, gente. Ender.